Mas, irmã, você vai falar sobre o quê? Mantenha sua cabeça no lugar. Deixa os livros aqui para mim. Manter a sua cabeça no lugar. Eita, olha só. Será que eu não gosto de livro? Manter a sua cabeça no lugar. Quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4. Você pode, se for no celular, você pode colocar na nova tradução da linguagem de hoje. Fica mais fácil para a gente ler. Do versículo 6 até o 9. Amém? E diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Olha só, já tivemos vários ensinamentos aqui. Primeiro, Paulo está falando à igreja que ele não está falando para qualquer pessoa que passou ali, desconhecida, e ele está dando essas admoestações, ou seja, esses conselhos. Não, ele está falando com uma igreja que ele mesmo ensinou, que ele mostrou com exemplo como deveria se portar, como deveria caminhar. As pessoas também perguntam em que contexto foi escrito Filipenses 4. Muitos de vocês eu sei que sabem que nesse contexto, aliás, essa epístola é chamada de epístola da prisão, porque assim como Efésios, Colossenses e Filemão, Paulo escreveu essas epístolas na prisão. A carta de Paulo aos Filipenses foi descrita por estudiosos como o mais alegre dos seus escritos. Poxa, ele estava na pior situação, humanamente falando. E as prisões, se vocês pararem um pouquinho para estudar, se forem assim, não era nada comparado com a mordomia que é hoje. Mas, irmã, você já viu a reportagem como é hoje? Ficam lá presos não sei quantos dentro de uma cela apertada. Imagina que no Pará fazendo calor. Não quero imaginar. Mas a deles eu garanto, era bem pior. Não tinha a altura suficiente, era muito úmido e ainda ficavam presos. Como vocês lembram da passagem de Paulo e Silas na prisão. Então, essa epístola, que era a mais alegre de todos os seus escritos, foi escrita na pior, vamos dizer assim, uma fase de sofrimento humano, físico, mental, que Paulo estava passando. Mas ao invés de ele escrever lamúrias, reclamações, murmurações contra Deus, ele escreveu coisas de alegria. Ó, irmãos, permaneçam naquilo que foram ensinados, né? E Paulo incentiva os santos a sempre alegrarem-se no Senhor. Ele os exorta a substituir a ansiedade pela gratidão e promete-lhes que terão a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Vocês sabem que nos dias que nós estamos vivendo, tudo é muito rápido. Hoje eu tenho uma notícia, amanhã eu tinha certeza que era verdade, amanhã já não é verdade aquela notícia. Oh, meu Deus, não é mais. E agora, eu acredito em quem? É assim, todo dia. Eita, ontem, não lembro, esses dias agora saiu o resultado da UEPA, da UFPA, não sei o quê, e o pessoal na maior euforia, já tem gente, antes de sair o resultado, vendendo curso para o próximo. Não para. O mundo não para. E está só aumentando a velocidade. Eu sei que o dia tem 24 horas, mas parece assim que está indo mais rápido. A sua percepção não está errada. Apesar da matemática nos mostrar que nós continuamos nas mesmas 24 horas. Mas a nossa mente, a nossa sociedade está indo em outra velocidade. Tudo isso eu entendi. Mas o que você quer dizer? Paulo está dizendo aqui que nós devemos orar com gratidão e esquecer a ansiedade. Se nós orarmos com gratidão, a ansiedade vai sair. E vocês sabem que o mal deste século é esse. Ansiedade é o medo do futuro, depressão, que aflige tantas pessoas e que parece que querem que seja normal. Vocês não sentem isso? Que uma pessoa diz assim, fulano está passando por uma depressão. Aí o outro fala, eu também está passando por uma depressão. Aí eu também está... De tanto ouvir, fica parecendo que é normal.
Mas eu quero te dizer, isso não é normal. Isso é o que o mundo quer dizer para você aceitar isso na sua vida. Mas é normal que, de repente, aqui nessa igreja, todo mundo começasse a fazer a fila para ir pro banheiro, porque estava todo mundo com dor de barriga? Seria normal? Você diria que era normal? Não, alguma coisa, foi intoxicação alimentar, não foi? Não é uma coisa normal de todos os dias. Então, eu quero te dizer, ansiedade, depressão, não é normal. Não é para você aceitar ou dizer como algumas pessoas querem que as pessoas digam. Olha, depressão não é falta de fé, realmente. Mas eu vou mostrar aqui para você, com base na palavra de Deus, que se você seguir os passos corretos, a sua fé vai aumentar e essa depressão, essa ansiedade, esse medo, ele vai embora. Porque onde chega a palavra de Deus, não tem como nenhuma doença ficar, nenhum medo ficar. Porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele é maior do que qualquer doença. E a depressão é uma doença. A ansiedade demasiada é uma doença. Não aceite isso como sendo normal. Não é normal. É uma doença. E precisa ser curada pelo sangue de Jesus. Precisa de tratamento também. Vamos lá. Independentemente dos dilemas morais que nos confrontam nesses tempos, você e eu nunca fomos chamados para ser mais que vencedores. Através do poder daquele que nos une. Nós já somos vencedores. Agora a gente tem que ser mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Então não aceite. Assim como você é ensinado aqui, nosso pastor Beli, o outro pastor está aqui, nós somos ensinados diariamente. Se o pastor Tomás fosse escrever uma epístola agora, uma carta para a igreja de Ananindeua, ele ia dizer, eu ensinei a vocês, eu mostrei com o meu exemplo, que nós somos mais do que vencedores, que não há nenhuma doença que supere, que seja maior do que o sangue de Jesus na vida de vocês. Então, ele também, tenho certeza que nem o pastor Tomás, o pastor Jackson, a Rafinha, que está à frente dos jovens aqui na igreja, nenhum de nós ensinamos que a minha dor de cabeça, a minha dor na coluna, não é sua, não foi Deus que colocou em você. Então não diga minha depressão, minha ansiedade, o meu medo, eu tenho muito medo. Eu estou passando por algo assim. Eu estou passando. Mas em nome de Jesus, vai sair. Vai sair. Aleluia. Vamos ver também o que está escrito em Filipenses 4:3. Aleluia. Diz assim, através do povo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Seja de prisão, seja de depressão, seja de problemas familiares, seja qual for a situação. O Senhor está disposto a te ajudar. Aleluia. Em 1 Pedro 5:7, dizendo os versículos, se você quiser marcar aí na sua Bíblia, você marca. E se acontecer de algum dia você estiver assim, estou sentindo minhas forças indo embora, vai lá e recorre a palavra do Senhor. E começa a confessar dentro da tua casa, no teu quarto, lá quando você estiver dentro do ônibus, não sei, no aplicativo, não sei. Começa a confessar a palavra. Em 1 Pedro 5:7 diz, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E eu digo a vocês, jovens, não deixem que a ansiedade, o medo, a depressão tire a força que está em vocês. Olha que coisa maravilhosa. Vocês, eu não anotei aqui o versículo, mas tem uma parte que Paulo diz que o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. E o casado cuida das coisas de casado. Porque quem é casado, qual é a ordem? Deus, família, aí vem a igreja. Mas para o solteiro essa ordem não é assim. Solteiro, Deus e igreja. Aí depois vem o resto. Porque vocês têm tempo livre, por mais que você estude ou já trabalhe, mas não se compare com a vida do casado, que o homem e a mulher tem que tirar um tempo para eles, tem os filhos, tem as contas. Se você mora com seu pai e sua mãe, mesmo que você pague 1, 2, 3 contas, mas não se compara com a responsabilidade que eles têm. Então, enquanto você é solteiro, você tem a força e você, como Paulo disse, você cuida das coisas do Senhor. Então, não fiquem ociosos. Tem muito trabalho na igreja para vocês fazerem. Vocês podem tocar, cantar, podem se reunir, chamar, estou aqui, não estou fazendo nada da minha vida. Vamos para a igreja então. Eu estou tão ansioso aqui em casa, não tem nada para fazer.
Chama, convida as pessoas, sai, vai cantar no meio da rua, vai pregar no meio da rua. Quando eu era mais jovem, logo que eu me converti, eu pegava e colocava o som bem alto. Ainda faço isso às vezes. Colocava o som bem alto, pegava um vidro de desodorante e ficava, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, e ficava cantando dentro de casa, igual uma louca. E cantava, e ia bem pra porta de casa, assim. Ficava lá na porta, o pessoal passando e eu cantando, era logo o Cassiano, que eu ficava cantando lá, tentando. Eu escutava lá na fitinha, que vocês não tiveram acesso a isso aí, e ficava rodando lá a fita. Gente, eu sou da década de 1980, do final, mas eu sou. E aí eu ficava rodando lá a fita e ensaiando várias vezes, gastando o meu tempo para agradar a Deus. Isso porque não tinha internet. Televisão a gente já tinha em casa, mas não é como é hoje. Não sei vocês. Eu sei que a maioria de vocês devem assistir mais as coisas no celular, em outros dispositivos, mas não muito na TV, eu acredito. E se usa na TV, usa espelhado, ou então usa com outro tipo de dispositivo. Mas, quando você para, acabou a internet, alguma coisa, você vai num lugar que tá a TV. Aí tá passando lá, vamos dizer que tá passando um filme que você já assistiu. Eu já me peguei assim, com vontade de passar aquela parte. Mas não é possível, porque não é eu que controlo, é a emissora. Me dá uma agonia, eu queria passar essa parte, mas não dá. E isso é uma coisa que é no presente século, é da geração de vocês. As coisas muito rápidas. E por isso vocês perdem o desejo pelas coisas muito rápidas também. Porque da mesma forma que você passa um episódio para a parte que você já quer assistir, parece que na vida a gente quer fazer do mesmo jeito. Pegar um controle, peraí, eu não estou satisfeita com a minha vida agora. Deixa eu passar essa parte para chegar na parte final logo do que eu quero. Mas a vida não é assim. Só funciona lá nas redes sociais, só funciona nos filmes que a gente está assistindo. Esqueci o nome dos filmes, sei lá, esqueci o nome agora. Voltando aqui para a palavra do Senhor. Não deixe que a mentalidade que tem afetado esta geração, a mentalidade de ansiedade e medo, atrapalhem vocês. Porque a ansiedade, ela nos rouba o presente, da gente desfrutar o presente. Eu vim ali no caminho, conversando com o meu esposo, o Jacques aqui, o pastor Jacques, e falando para ele que eu tinha decidido viver o presente de cada dia. Porque eu já tinha feito muitos planos, eu pensado muito, eu vou fazer uma pós-graduação disso, ou eu vou fazer um mestrado disso, ou eu vou trocar totalmente de área de profissão, e vou fazer outra coisa, eu vou morar em outro lugar, e Deus faz de outra forma. E se eu fosse me frustrar, o que ia acontecer? Eu ia ficar triste, frustrada e desacreditada. Mas eu resolvi entregar todas as minhas preocupações ao Senhor e ficar zen, esperar somente por Ele. Não, mas essa hora não estuda mais não? Não, estudo. Pense em fazer algumas coisas, mas primeiro eu consulto ao Senhor. E se não der certo da primeira vez, pronto, tá bom. Não é isso aqui ainda, que eu vou esperar outra coisa. Porque eu sei que dos meus dias, do presente e do futuro, o Senhor cuida. Porque o Senhor tem cuidado da gente todo esse tempo. Não tem nos deixado. E Ele não vai nos deixar. Então, irmãos, jovens, aproveitem o presente que vocês estão agora. Nessa vida presente, agora, o hoje, o amanhã, do que vocês estão vivendo. Não fica assim, muito pensando, como vai ser lá no meu futuro quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver 40. É rápido que chega lá, depois dos 20, então, é assim, que um dia eu faço 40, pastor, um dia faz 50. Opa, tô brincando, pastor. É muito rápido. E se você ficar pensando só na frente, você vai perder a bênção de hoje. Então aproveita que você pode vir mais para a igreja, aproveita que você pode sair mais. E quem já casou, aproveite os primeiros anos de casado, depois aproveita os filhos, depois aproveita o que a vida tem para dar e o que Jesus deixou para a gente. Porque Ele nos prometeu vida e vida e abundância. As pessoas pensam que é só lá no céu, mas não é. Aqui também. Nós já vamos experimentando, vivendo. Quando chegar no céu, Jesus, obrigada. Porque é tudo aquilo que o Senhor disse, nós já começamos a viver e nós vamos ter só um pouco glorificado e desfrutar mais ainda da presença do Senhor. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Já estou perdida aí no tempo. Solta para mim aí. A geração dos meus pais, a minha geração, como eu já disse, é bem diferente da de vocês. O tempo era bem mais devagar, por causa que não tinha internet. A gente podia brincar mais no meio da rua. Então,
A criatividade, de certa forma, era mais aguçada do que de hoje. Vocês veem que as grandes empresas ficam loucas atrás de pessoas que têm mais um negocinho, um pouquinho de criatividade do que outros. Porque, imagina como a esposa do pastor, a ministra Fabi, lutou muito para não deixar a Rabi usar celular. E ela tá certa. Porque se é difícil da gente controlar. Será que eu vou usar o celular logo agora quando eu acordar e depois? Imagina uma criança. Imagina ela já sabendo que ela pode ficar passando as coisas para a parte que ela já quer. Aí na vida real ela não sabe diferenciar o imaginário do real. Então, o tempo de hoje é mais rápido, a sociedade é mais rápida, as verdades das coisas é difícil de saber. Teve um tempo que, principalmente na época da política, eu ficava, será que isso é verdade? Um dia era uma coisa, outro dia era outra. E teve gente que enlouqueceu com a política. Ficou louca. Porque era muita notícia, era muita coisa. Mas tudo aquilo passou, porque tudo passa. Quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, vocês sabem que vocês sabem que Timóteo era Timóteo. Paulo era acompanhado de muitas pessoas, ele ensinou muitas pessoas. Mas Timóteo, ele tinha um carinho especial por Timóteo. Ele ensinou muito bem a Timóteo. E ele via a capacidade de Timóteo. Assim como muitas vezes o pastor da igreja de vocês, quem não é daqui, o pastor Tomás, ele vê a capacidade de vocês. Os pastores veem a capacidade de vocês, seus líderes veem a capacidade de vocês. E às vezes eles estão baixando, exortando vocês, ensinando o caminho, mostrando para vocês, anda por aqui, segue meu exemplo aqui. Olha, a palavra do Senhor diz assim. Porque ele já sabe, ele está olhando para você dizendo, você tem um futuro. Eu estou vendo que você dá para fazer tal coisa, você tem uma habilidade para isso, o Senhor deu essa habilidade a você e estou querendo lapidar você. Então, tem um relacionamento com os pastores, com os seus líderes. Não de briga, não de confronto. Quem é esse pastor que você vai mandar em mim assim. Não. Ele quer cuidar de você. O pastor, ele é passivo. Dá um pouco de água, por favor. Ontem eu gritei demais no show do caso. Para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele disse na abertura do capítulo 3, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E no final do capítulo 3, lá no versículo 14, Paulo diz a Timóteo, quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe que foram seus mestres na fé cristã. No 16 ele diz assim, no 16 Paulo nos mostra uma verdade inquestionável que o mundo tenta nos roubar, mas que nunca irá conseguir. O versículo 16, pois toda a Escritura Sagrada, é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, manual da vida do crente, da vida da pessoa que segue o caminho de Deus, é a palavra de Deus. Ela te ensina, ela te corrige, ela ensina a maneira certa de viver. Deus quer te ensinar a maneira certa de você viver. Sendo bem sucedido na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Irmão, eu sou jovem aprendiz. Você vai ser o melhor, tá? Olha, irmão, lá na minha casa, a senhora não sabe, irmã, então lá na minha casa a senhora só crente. Lá na minha casa ninguém me ouve. Ou lá em casa, a senhora não sabe como é. Quando eu chego lá, que abre a porta, já vem aquela enxurrada. Você faz a diferença naquela casa. Se você não está fazendo ainda a diferença, ainda dá tempo de você mudar. Porque não existe, escute, não tem como você fazer o bem, fazer as coisas boas e aquilo permanecer sendo ruim. Como assim, irmão? Se você é um filho bom, mesmo que seus pais não sejam tão bons assim, porque também você não pode julgar seus pais, sabe? Aliás, nenhum de nós podemos julgar ninguém. Porque quando a gente julga, quando a gente julga os outros, da maneira que eles estão nos tratando, ou da maneira como eles estão nos ensinando, nós nos colocamos tão culpados como eles. E muitas das vezes a gente vai replicar aquilo tudo que eles fizeram. Então, não é sendo um filho mau que vai resolver. Continue sendo um filho bom. Lá na frente, se não acontecer logo, mas lá na frente, você vai ver que tudo aquilo que você plantou vai ser colhido. É uma lei natural da semeadura. Vocês sabem. O que você planta, você colhe. Então, não deixe de ser um filho bom porque você julga ou estava julgando que seus pais não eram bons.
Continue sendo filho bom. Uma hora, isso tudo vai virar. Uma hora daqui a pouco você sai da casa dos seus pais, vai viver sua vida lá, mas você vai continuar honrando seus pais. Porque é isso que Deus quer. Você honra seu pai e sua mãe e viva a sua vida em plenitude. Se por acaso alguém aqui tem sofrido com essas doenças que eu citei aqui, desses últimos dias. Por que eu estou falando em últimos dias? Porque eu estava com o tempo desse livro, e faz umas 2 semanas que eu peguei ele para ler, porque tinha outro na frente. Eu ainda não consegui sair do primeiro capítulo. Eu li até o prefácio, todas li a introdução e até o agradecimento do autor, que é Rick Renner, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Eu pensava, quando eu vi aqui a capa, eu pensava, ele vai falar só do arrebatamento, não sei o que. Não. Isso realmente, como diz aqui, é um manual bíblico que prepara você para os últimos dias. Esse livro aqui é fenomenal. Como diz meu esposo, é maravilhoso. Tem lá no Verbo Shop, você pode procurar lá com o Júnior, que esse livro é show para todo mundo. Eu vou já encerrar. Mas a irmã falou um monte de coisa, mas não quero só falar com vocês. Vocês sabem que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa, para a gente poder resolver algumas coisas, alguns problemas, algumas coisas que a gente está vivendo, a gente tem que achar uma solução. Então eu não vou só dizer para vocês, não fiquem ansiosos, não tenham depressão, não façam isso, não façam aquilo. Não. Vou dizer para vocês, sigam aqui no livro, ele fala de 7 passos para você construir um muro de proteção ao redor da sua vida. Irmãos, se vocês seguirem esses passos, eu acrescentei um. Se vocês seguirem esses passos, eu duvido que você vai permanecer, se há alguém aqui nessa condição, que você vai permanecer da mesma forma. Eu vi um pastor dizer, Emily, aquele slide que eu mandei. Eu vi um pastor dizer assim, me perguntaram se alguma vez eu não tive vontade de ir para o culto. E ele respondeu, sim, eu não tive vontade de ir para o culto. Aí a pessoa perguntou, mas o que você fez? Eu fui para o culto. Como assim, pastor? O senhor não estava com vontade de ir para o culto e você foi para o culto? Sim, eu fui para o culto. Porque às vezes também eu não estou com vontade de ir para a escola e eu tenho que ir para a escola. Não tenho vontade de ir para o trabalho e eu tenho que ir para o trabalho. E às vezes quando eu já estou lá, né, às vezes quando você não está com vontade de ir para o culto, e às vezes é o melhor culto que você achou que você foi naquele dia. Então, às vezes a gente fala assim, olha, faça isso, mas eu não consigo. Põe um pouquinho de força no primeiro dia, no segundo dia. Quando você vê, você vai estar fazendo todos os dias. Olha lá. Passos práticos para construir um muro de proteção e manter a cabeça no lugar. Ore todas as manhãs. O Salmo 5, verso 3 diz, minha voz tu ouvirás de manhã. O salmista Davi diz, ó Senhor, pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para o alto. Se vocês forem olhar lá como é a vida de Davi, eita Davi, como ele era emocionalmente instável. Mas ele dizia, olharei para o alto. Então logo de manhã, quando você acordar, você vai lá, faz a sua oração. Não precisa ser um evento não, irmão. Não precisa ser meia hora, 1 hora. Não, faz a sua oração. Um pouco esse tempo aumenta. Você vai, fala, lê a palavra do Senhor, você faz uma oração. Como é que fala mesmo? Já que você esqueci agora. A palavra orada, eu esqueci agora o termo. E você ora a palavra. Se você não sabe, faz igual eu estou agora, esquecendo o que é. Se você não, mas irmã, não sei orar, ora a palavra. Pega a palavra do Senhor e começa. Pode ser um salmo que fica mais fácil. Pelos salmos é mais fácil. E você vai orando. Tem uma irmã lá de Campina Grande, que tem no Instagram dela, a Juliana Borba. Ela passou por uma depressão pós-parto. E ela é usada na área da cura. Imagina. Ela sempre usada na área da cura, passou por uma depressão e ela não entendia por que Jesus não curava ela de uma vez, instantânea. Que era aquilo? E ela não conseguia orar, ela não conseguia nem falar a palavra. E ela dizia para o esposo dela, o nome dele é Tiago, Tiago, declara a palavra para mim, Tiago. Declara a palavra dele. A Juliana habita no esconderijo do Altíssimo. Declara a palavra. Então, se você não está com força ainda suficiente, porque tem um amigo de verdade que anda contigo, ou seu pai, sua mãe depende de como eles são também espiritualmente,
e pede para eles declarar a palavra junto com você. Funciona. Ela foi liberta. Ela é totalmente sarada. Porque funciona. A palavra de Deus funciona. O 2, Emily, por favor. Leia a Bíblia todos os dias. Você pode fazer as duas coisas em uma. Ora a palavra e já está orando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Já está dizendo tudo, não preciso nem explicar o versículo. É luz para o seu caminho. Ela te dá ensinamento, como eu já disse em outros versículos, de tudo. Para toda e qualquer resposta. 3. Confesse rapidamente o pecado, porque o sangue de Jesus já te perdoou de todos. Olha só, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem pecados intencionais e tem pecados não, que você não tinha intenção. Mas se por acaso algum pecado começou, igual um bichinho assim, te corroer, seja rápido em confessar ele e pedir perdão. Porque aquele que oculta o pecado, a alma dele fica doente e o espírito fica fraco. 4. Viste-se da armadura completa de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais e havendo tudo ficar firmes. Efésios 6 e 13. Qual é a armadura de Deus? Tentar me dizer aí. Menos uma. Diga que você lê a Bíblia. Capacete da salvação, coração da justiça, paz. As sandálias da paz. Porque você vai caminhar em paz. Você não vai andar sem preocupação na sua mente. Realmente você vai andar para caminhos socorros. Vai para o quinto. Eu já estou passando o horário. Faça uma aliança com seus olhos. Eita, essa é a principal. São os olhos da lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Há um ditado que diz, não é na Bíblia, um ditado que diz que os olhos são a janela da alma. Não é mentira. Não está na Bíblia, mas não é mentira. Se você colocar coisas más perante os seus olhos, aquilo vai ficar dentro de você e você vai ficar maquinando coisas más que vão te levar a pecar. E não é isso que o Senhor quer para você. Um dia desse nós estávamos assistindo uma série, e aquilo começou a me repunar. Assisti 1, 2, insisti, mas me repunou tanto que eu não queria mais ver de jeito nenhum. É do Espírito Santo já não. Ei, mocinha, sai disso aí. Mas se você insistir, depois você não sente o Espírito Santo. Se afasta de você, porque você não está no lugar porque está aí. E aí você não vai ter força. Então não ponha coisas mais perante seus olhos. Você está lá, viu alguma coisa, ou não é só no celular, não. Na vida também. E não condiz com as práticas cristãs, sai. Se você olhou para alguém, se sentiu atraído, se você é casado, né? O solteiro depende. Não desvia seu olhar. Não fica mandando, oi, eu sonhei com você. Às vezes até um bom dia. No meu WhatsApp, não é todo homem que eu respondo, não. Se um homem ficar falando comigo mais de algumas vezes, eu já fico assim. Epa, não. Se pode resolver com o meu marido, então resolva com ele. Comigo, se for uma coisa muito assim. Senão, não fica com conversinha de, bom dia, como é que você está? Quem tem que estar perguntando como é que eu estou é o meu marido. Quem é que tem que estar perguntando para o marido como ele está é a esposa. Então, os meninos aí que já estão namorando também, você não é para casar? Então, também sejam fiéis já. É para ser fiel desde o namoro. Não é para estar atraindo um namorada, não. Ou então a parte, de uma vez. Porque às vezes a pessoa fica em relacionamentos tortuosos. Isso vai trazer ansiedade e depressão para a sua vida. Então, fuja disso. Passando. O meu marido já me olhou ali. 6. Mantenha o relacionamento com quem cuida da sua alma. Salmo 54:4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm minha alma. Davi estava falando aqui, da multidão de conselheiros que ele tinha. Eram pessoas, você sabe que todo rei tem os conselheiros. Então, tinha pessoas que aconselhavam Davi. Na sua vida, com certeza, tem pessoas que aconselham para o mal. E tem pessoas que estão ali te ajudando, te aconselhando para o bem. Mantenha um relacionamento saudável com o seu pastor, com o seu líder. Tenha ele como seu amigo. Ele está interessado em suster a tua alma. Vai o 7. Frequente uma igreja que ensina a Bíblia. Salmo 119:28, a parte B diz, fortalece segundo a tua palavra. Então, se você não vá para a igreja mais perto da sua casa, mas vá para a igreja mais próxima da sua Bíblia. Então, olha, examine a palavra.
Veja se está condizendo com a palavra do Senhor, o que está sendo ensinado naquela igreja. E 8º, envolva-se e sirva na sua igreja. Em verdade vos digo, eu não vou prometer, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Se envolver na igreja, se servir na igreja, é muito importante. Tira você da ociosidade, você conhece mais pessoas, você sabe quando você está servindo na igreja, você não está servindo aos irmãos. Quando você está servindo aos irmãos, na verdade você está servindo a Deus. Então sirva. Seja uma peça importante na sua igreja. E deixe a ociosidade para lá. Com certeza, com todos esses passos, os 8 passos, se você chegar para mim e dizer assim, irmã, mesmo assim eu não consegui não. Eu dizer, vamos ter que gravar, então, 24 horas do seu dia para ver se você seguiu mesmo, porque eu não consigo acreditar. Não, mas eu não consegui um dia. Não, muro de proteção, quando a pessoa está construindo o muro, ela faz um alicerce. Depois ela começa a colocar os tijolos, se for tijolo, ou as pedras. É de uma vez que ela vai conseguir fechar todo o muro? É de uma vez? Não. Então não desiste no primeiro dia, não desiste no segundo dia. Vai chegar um momento que o seu mundo vai estar lá, ó, completo. E nenhum dos acontecimentos que está acontecendo aí no mundo vai lhe abalar. Ou que está acontecendo lá dentro da sua casa. Siga os passos. Ore, leia a Bíblia, mantenha um relacionamento saudável com seus irmãos. Não fique ocioso. Assim como um celular precisa de carga, estou agora realmente terminando. Assim como o celular precisa de carga, quando ele está descarregando, o que acontece? Alguns celulares dizem lá, algumas funções estão limitadas. Aí não tira mais foto, perde brilho, diminui o brilho. Assim é você também. Você precisa estar constantemente carregado. Então, seja carregado pelo Espírito Santo, pela oração, pela leitura da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nenhuma depressão, nenhuma ansiedade irá destruir o seu futuro e o seu presente. Amém? Aleluia. Nessa noite, a Rafinha disse para eu fazer o apelo. E eu quero saber, antes do apelo, eu quero saber se há alguém aqui nessa noite que, realmente, eu já fui diagnosticada com depressão. Eu tenho um diagnóstico dos homens e médicos. Eu tenho um diagnóstico de ansiedade ou de qualquer doença mental, bipolaridade, TDAH, qualquer uma. E eu quero ser liberta. Eu creio nisso. Sabe que tem uma passagem que diz que um pai muito aflito chega para Jesus e diz, olha o meu filho, o Espírito entra nele, ele fica agitado e ora ele se joga no fogo, na água, não sei aonde, para se matar. E os teus discípulos vieram aqui e não conseguiram libertar meu filho. Aí Jesus deu uma resposta dura. É porque não tem fé. Foi essa a resposta de Jesus. E Jesus pegou, fez a oração, o menino foi curado. O Espírito reconheceu que era Jesus que estava ali. E ele foi totalmente curado. Então, os discípulos perguntaram, mas Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? Ele disse que há certos espíritos que só saem com jejum e oração. Então não precisa de muita fé e oração, jejum. Precisa gastar um tempo para que aquilo saia. Então, se você crê para ser liberto nessa noite, Jesus tem poder para te libertar. Você não precisa vir aqui na frente, não precisa se expor de jeito nenhum. Quero convidar vocês para levantar. Aleluia.